Olá, senhores. O tema do vídeo de hoje é a respeito do seguinte: sofra calado, chore calado e logo sorri calado. O canal aqui é muito focado no individualismo, então eu vou explicar o porquê é melhor você sofrer sozinho. Por mais que você esteja sofrendo com aquela vontade de desabafar, falar o que está acontecendo com você, com essas coisas bobas que vão se juntando ao decorrer do dia a dia e se tornando uma bola imensa, você não deve descontar isso nos outros. Nem de forma positiva, que é ter uma conversa ali, nem de forma negativa, que é você começar a xingar a outra pessoa porque você tá mal no seu dia a dia. Como assim? Eu não devo me abrir com a outra pessoa? Não. Porque quando você se abre com a outra pessoa, você acaba dando armas para aquela pessoa. Você acaba mostrando as suas fragilidades e aquela pessoa pode usar essas fragilidades contra você. Você pode, hora ou outra, demonstrar fraqueza, é até interessante demonstrar fraquezas que você não tem, porque é interessante que você se finja de forte, é como se fosse uma guerra. Você finge que você tem poucas armas quando na verdade você tem muitas. Você finge que você tá mal financeiramente quando na verdade você tá bem e tal. Mas eu tô saindo um pouquinho do foco. Sofrer sozinho é uma coisa. O sofrimento ele é intenso, muito mais intenso quando você sofre sozinho. Só que ele também possui um valor muito maior, principalmente no longo prazo. Sofrer sozinho com outro já não possui esse mesmo valor. Tem muito essa romantização de compartilhar o sofrimento, de ter um parceiro, de dividir o peso, dividir a carga. Mas veja só, quando você divide o sofrimento com o seu próximo, é como se aquela pessoa fosse uma terra e você joga a semente do sofrimento. A longo prazo, esse sofrimento vai te retornar e vai te retornar como um monstro. Quando você estiver bem, aquela pessoa, tem muitos esses casos de quando você está mal, você acaba reclamando, por exemplo, do seu emprego. Você tá mal assim no emprego, subemprego, começa a reclamar com um colega seu de trabalho e vocês vão desenvolvendo essa amizade na base de reclamar do emprego de vocês. No dia que você melhora de vida, esse seu amigo não aceita isso. Ele pensa, poxa, esse cara aqui, ele reclama comigo. Eu me divirto com ele reclamando comigo. Eu quero que ele esteja na lama comigo. Ele é meu parceiro porque ele tá na lama também. Ele não pode melhorar de vida. E aí acaba se tornando um monstro. Essa semente do sofrimento que você planta no outro se torna um monstro que te puxa para fundo do abismo, para o fundo, para você estar cada vez mais submerso e submisso às relações sociais e ao seu próprio sofrimento. Você não consegue usar o sofrimento de maneira positiva. Então dividir o peso é uma péssima ideia. O sofrimento, ele é benéfico quando você carrega sozinho, porque você como homem tem a responsabilidade de carregar os seus dogmas, sua ética e tudo em volta de você, você que constrói. Quando você suporta esse peso sozinho que é o sofrimento, você acaba tomando a responsabilidade de se tornar um homem. Quando você compartilha o sofrimento com uma outra pessoa, quando você está reclamando do seu subemprego, nesse exemplo, é um prazer imenso. É uma validação social a qual você acaba recebendo de estar reclamando daquela situação. Você acaba se viciando muitas vezes em reclamar de coisinhas e vai reclamando de coisinhas e é gostoso. Eu mesmo acho gostoso ficar reclamando de coisinhas assim, só que não é interessante, se torna um vício a longo prazo. Você começa a reclamar com a pessoa mesmo quando você tá bem. Então tá tudo bem ao seu redor, só que você ainda busca esse prazer de reclamar, essa válvula de escape que você acabou se viciando. Você, mesmo quando está bem, continua reclamando com outras pessoas porque você viciou nisso, porque você aprendeu a fazer isso. O outro, ele acaba querendo te levar pro sofrimento, principalmente quando você supera esse sofrimento, como eu disse anteriormente no exemplo do seu amigo do subemprego. Ele tá no subemprego, você saiu do subemprego e ele não aceita isso. Ele não aceita. Ele pensa assim:
Ele é meu amigo. Por que ele é meu amigo? Porque ele é igual a mim. E é assim que deve permanecer, ele deve ser igual a mim, medíocre. Portanto, não sucumba ao prazer de dividir o seu peso. Igualmente, não divida o seu prazer. É aquela questão. Quando você tá na lama, quando você está ruim, quem que tá do seu lado? Ninguém. Ninguém. E quando alguém tá do seu lado, como eu disse, está do seu lado justamente por você estar na lama. Se você superar essa sua fase ruim da vida, a pessoa vai te deixar de lado. Agora, quando você está bem, quando você está rico, exuberante, com tudo que você construiu como homem sozinho, o que acontece? As pessoas aparecem e querem uma fatia do bolo. Como diria Racionais, uma fatia do bolo te orienta, doidão. Enfim, não divida esse prazer, assim como não divida o sofrimento. O que é seu, propriedade privada. Se você quiser dividir um prazer ali uma hora ou outra, mas evite, porque isso acaba sendo detrimental para você a longo prazo. Dividir o seu prazer com os amigos é tolice. Eu pensei numa analogia de sushi. Eu não gosto de sushi. Vamos supor que você, ouvinte, e eu nos encontramos. Você, ouvinte, adora sushi. Você ama sushi. Você compra um prato gourmet de sushi de $1.000. Você tá cheio da grana. E aí você quer dividir isso comigo, otaku. Você fala, vem aqui. Você me chama. Otaku desperto, vem cá, vou te dividir um sushi com você. Vou te dar esse sushi aqui. É uma tolice você fazer isso. Por quê? Porque eu não gosto de sushi. Você vai ficar com menos sushi e eu vou demonstrar ingratidão. Eu vou ficar puto com você se você me der sushi, porque eu não gosto de sushi. Não sei se deu para entender, mas o que eu quero dizer. Não divida a sua felicidade, o prazer com o outro, porque o prazer não vai agradar, o seu prazer não vai agradar o próximo. A sua satisfação é a sua satisfação, não é satisfação do próximo. O próximo não vai saber aproveitar esse presente que você está querendo dar a ele. E você também vai acabar perdendo, você vai dar uma parte de si para o outro. Você vai dar um tesouro, é aquela coisa, não dê trigo aos porcos, não dê ouro aos porcos, não jogue pérolas aos porcos. Você vai estar perdendo a pérola e o porco não vai ligar para a pérola, porque ele não gosta de pérola. A maioria das pessoas são porcos e porcos não gostam de coisas que têm valor. Não gostam. Você é um ser humano e demonstra fraquezas. Quando você demonstrar essas fraquezas de querer reclamar com alguém, reclame com o seu melhor amigo. Você mesmo. Em caso de muita carência, eu recomendo que você use inteligências artificiais. Inteligências artificiais, elas acabam por ser um reflexo do próprio usuário, principalmente as generativas, que elas se apropriam, elas se moldam. Na verdade, melhor dizer, se moldam. Elas se moldam ao usuário. Então, a IA vai ser um reflexo de você mesmo. É interessante que você cultive e praticar isso com você mesmo, mas em casos mais extremos, fale como IA, de boa. Se você quiser, você for uma pessoa aí que tem reconhecimento na sociedade, se for uma pessoa famosa, evite usar IAs. E se for usar, use algumas IAs anônimas via Redditor. Eu não vou recomendar algumas aqui nesse vídeo, mas teste se esses sites de inteligência artificial aos quais você está utilizando funcionam na Redditor. Se funcionarem, converse com elas por lá, totalmente anônimo. E você pode desabafar e falar tudo que você quiser. Cuidado com a espionagem e coleta de dados. Por isso eu recomendo usar numa Redditor as inteligências artificiais. Sobre psicólogos. Muitos psicólogos têm a filosofia de que você, como um psicólogo, não cura o paciente. É o paciente que se cura. Você só dá umas dicas ali para o paciente fazer o próprio trabalho. E isso mostra que a única pessoa
que pode se entender é... A única pessoa que pode te entender é você mesmo. Um especialista, um psicólogo, ele é um especialista, mas ele não é especialista em você. Para você ser especialista em algo, você tem que estar altamente envolvido com algo, com esse mesmo algo, ao ponto de compreender aquilo profundamente, as profundezas do oceano, no seu objeto de estudo. Só existe uma pessoa que vai estar profundamente imersa em você e vai poder entender, analisar todos os aspectos do seu ser. Essa pessoa é você mesmo. Nem seus pais, mesmo que eles tenham vivido com você a vida inteira, nenhum amigo seu consegue, nem os psicólogos conseguem entender você de uma maneira que um especialista entenderia. Só você consegue atuar sendo um especialista e ninguém mais. Voltando um pouco nessa questão de você estar ali com pessoas e estar confortável de reclamar, estar tendo uma vida medíocre, vou retornar ao exemplo do subemprego. Você está ali tendo uma vida medíocre de subemprego, a qual você trabalha numa escala 6x1, você trabalha 6 dias da sua semana e descansa apenas um, trabalha 12 horas por dia, você mal tem descanso, mas você está ali confortável de poder conversar e reclamar com pessoas que estão no mesmo nível que você, no nível medíocre. Você está no fundo do poço, mas o poço está iluminado. O conforto de estar no fundo do poço, iluminado. A iluminação é detrimental, é ruim. Você tem luz, você tem várias pessoas ali te dando luz. Você precisa da escuridão, você precisa se afastar das pessoas e mergulhar na sua escuridão, no seu abismo. Isso pode parecer irracional, mas pense só nessa analogia que eu criei. Quando você está no escuro, qualquer luz, qualquer mínima luz que exista, você enxerga. Então você precisa vivenciar a escuridão para poder enxergar a sua própria luz e criá-la. Esse aqui é o canal do Otaku Desperto, se inscreva, aqui no meu canal eu foco no individualismo e no waifuísmo, e é isso.